entrega, de uma entrega verdadeira. Estou cansado de tratarmos as coisas de Deus como nós trataríamos qualquer coisa. Com Deus não se brinca. Se a gente olhar no espelho, será que nós temos o privilégio de nos chamarmos cristãos? Não tem nada a ver com a palavra. Mas essa semana eu estava escutando o pastor Lucinho. Quem aqui conhece o pastor Lucinho? Ele postou um negócio no Instagram dele. E ele falou: eu tenho um amigo que tem uma igreja fora do país, uma igreja clandestina. E ele começou com uma igreja e hoje ele tem 19 igrejas clandestinas fora do país. Porque o país aonde ele está não pode sequer sonhar em pegar uma Bíblia. Porque se você pegar uma Bíblia, você é condenado à morte. Esse homem já apanhou muitas vezes, já foi levado preso muitas vezes. E aí ele voltou para o Brasil. Ele encontrou uma mineira, casou com essa mineira e voltou para o país. E os dois começaram a pastorear aquela igreja. Um certo momento, a autoridade daquele país entra na casa daquele homem de madrugada e leva ele preso. E fala para ele: a partir de hoje, nesse exato momento, nesse segundo, você vai entregar as 19 igrejas. Ele falou: eu não vou. Ele apanhou, mas ele não entregou. As autoridades falaram: ah, é? Você não vai entregar? Pega a esposa dele. Pegaram a esposa dele e colocaram de frente com ele. E falaram para ele: se você não entregar, as 19 igrejas, nós vamos abusar da sua esposa na sua frente. Ele correu, ele pegou o papel, ele pegou a caneta. E a hora que ele foi começar a escrever, a esposa dele levantou a cabeça, olhou e falou: marido, você não vai entregar as igrejas. Porque se você trair a noiva de Cristo, você está me traindo hoje. Resumo da história: os dois foram abusados, mas não entregaram as igrejas do Senhor. O que me dói é saber que nós temos prioridades. De podermos pegar a nossa Bíblia, o privilégio de poder pegar a nossa Bíblia, de entrar no carro e de estar aqui na igreja hoje. E muitas vezes nós deixamos a nossa Bíblia ou em casa ou do lado e não fizemos questão, enquanto muitas pessoas lá fora estão sendo abusadas e mortas por causa que eles entendem sobre o que é estar presente diante de Deus. Qual tem sido a nossa entrega? Até quando? Até quando nós vamos continuar tratando as coisas de Deus do jeito que nós tratamos? Até quando a igreja vai ficar cega? Não é sobre nós, é sobre Ele.
Está chegando o tempo, e Ele está vindo para buscar a sua igreja. Eu não sei você, mas eu quero estar preparado para o dia que Ele chegar, Ele vir buscar eu e minha família, para que a gente possa estar junto da presença de Jesus, não só um dia, não só uma semana, não só um mês, mas a vida inteira do lado do Pai. Entregue o seu melhor a Ele. Cada segundo conta. Uma das coisas mais perigosas que pode acontecer com alguém não é perder dinheiro, também não é perder uma oportunidade. Acho que uma das coisas mais perigosas que pode acontecer com alguém é você perder a capacidade de acreditar em Jesus. Porque quando você perde a capacidade de acreditar em Jesus, a sua esperança ela vai embora, a sua fé ela enfraquece e o seu coração ele começa a se fechar. Sabe, talvez seja um dos retratos mais dolorosos da nossa geração hoje em dia isso. Por quê, pastor? Porque nós vivemos hoje em uma geração tão conectada. Se nós entrar agora na internet, a gente descobre o que aconteceu em outros países em segundos. Nós nunca tivemos tão conectados igual nós estamos hoje, mas ao mesmo tempo, uma geração emocionalmente esgotada. Nós somos uma geração cheia de informações o tempo todo, mas nós somos uma geração vazia da direção de Deus. Uma geração que aprendeu a ser forte por fora, a postar nas redes sociais um sorriso falso, quando na verdade por dentro nós estamos desmoronando dia após dia. E pasmem, gosto dessa palavra, pasmem. E pasmem, muitos não perderam a fé por causa do mundo. Eu vou fugir um pouco do meu esboço. Infelizmente, muitos perderam a fé em ambientes que deveriam curá-los. Infelizmente, tem pessoas que não acreditam mais em Jesus, ou não acreditam como deveria, porque o dia entrou em um lugar esperando pão e recebeu veneno. Essa pessoa esperou um abraço e ela recebe julgamento. Essa pessoa ela está esperando um cuidado, mas essa pessoa ela chegou naquele lugar e aquele lugar começou a criticar aquela pessoa. Essa pessoa não tinha mais o que procurar e ela vai até a igreja e ela procura uma cura naquela igreja. E muitas das vezes recebeu feridas ainda maiores em sua alma. E isso dói. Pastor, por que isso dói? Porque quando a ferida vem de fora, ela machuca. Sim ou não?
Mas quando a ferida vem de lugares que deveriam falar do amor de Deus, de lugares que deveriam revelar a presença de Deus, isso toca lugares muito mais fundos do que nós imaginamos. Pastor, por que você está falando isso? Porque talvez tenha alguém aqui hoje e você não parou de acreditar em Deus, e você não parou de acreditar do dia para a noite. Você foi se fechando aos poucos. Talvez uma palavra mal colocada, talvez uma decepção que você teve, talvez uma liderança ou um pastoreio mal resolvido, talvez alguém que subiu no altar, pegou o microfone na mão, mas não se parecia com Jesus, e sem perceber, a sua fé começou a esfriar, a sua fé começou a sangrar, e você se vê ferido. Tem gente que não perdeu a fé, tem gente que perdeu confiança nas pessoas. Tem gente que não parou de vir nos cultos, mas por dentro já não consegue acreditar como acreditava antes. E antes de eu entrar na mensagem, eu preciso fazer algo como pastor. Olha para mim. Se algum líder, ou se algum pastor, ou qualquer pessoa que carregava a responsabilidade espiritual sobre a sua vida, ele machucou o seu coração de alguma forma que afetou a caminhada, essa noite, olhem todos para mim, eu quero te pedir perdão. Pastor, por que você está me pedindo perdão? Porque eu represento um reino que cura e não um reino que destrói. Olha para mim que eu estou falando com você, não é sobre o pastor João, não é sobre a pastora Manu, não é sobre os homens, não é sobre homens principalmente. Por quê? Porque homens falham. Presta atenção. Eu posso um dia frustrar vocês. Eu e a pastora Manu pode um dia não corresponder com a sua expectativa, porque nós somos de carne, porque nós somos ser humano. Ah, pastor, por que você está falando isso? Eu estou falando que se um dia, a partir de hoje, alguém te frustrar, se alguém te machucar, você não vai olhar para aquela pessoa e falar: ah, eu vou sair da presença de Deus. Não, porque quando você pisa aqui no culto, você não veio para ver alguém no altar, você vem para entregar o seu amor, a sua presença a Jesus Cristo. Eu tenho o privilégio de poder cuidar das coisas que Deus colocou na minha mão. Sabe o que eu sou? Mordomo das coisas dele. Eu e a pastora Manu não somos dono de nenhuma ovelha. Vou repetir. Eu e a pastora Manu, nós não somos dono de nenhuma ovelha. Nós apenas cuidamos de um rebanho que não é nosso, é dele. A sua casa é dele, a sua família é dele, os seus filhos é dele, a sua geração é dele, as suas coisas são dele, até o próprio ar que você respira é dele. Se um homem te feriu,
deixa isso te afastar de Jesus. Se durante a sua caminhada uma pessoa te machucou, não transforme uma ferida humana numa distância entre um Jesus perfeito. Porque homens podem falhar e vão falhar. Escuta aqui. Homens podem falhar e vão falhar, mas Jesus continua sendo Jesus. O Pai continua sendo Pai. Pastor, o que você está me dizendo? Eu estou te dizendo que o que talvez morreu dentro de você não foi a sua fé em Deus, foi a sua expectativa nos homens. Mas a partir de hoje, Deus ele está tirando os seus olhos dos homens e está colocando os seus olhos totalmente nele. Ele nessa noite está curando feridas que foram abertas. Um bálsamo está passando pela sua vida hoje. O que o altar errou e te feriu, a presença de Jesus vai curar agora. O que os homens quebraram, Jesus está restaurando agora. E eu profetizo sobre a sua vida nesse exato momento. Deus está curando memórias, Deus está curando feridas, Deus está curando confiança em todas as áreas da sua vida que foi machucado. Ele está colocando a mão dele, ele está restaurando. E você não vai terminar essa noite ferido por causa de homens, mas você vai terminar essa noite sendo levantado pela presença de Jesus. Abra comigo a Bíblia, que agora eu posso pregar. Marcos, capítulo 5, versículo 21 a 43. Quem estava com saudade de Bíblia? Quem quer se aprofundar na Bíblia hoje? Amém. Senhor Jesus, quem não quiser se aprofundar na Bíblia, que o Senhor dê uma puxadinha de orelha, mas que a gente possa junto aprofundar naquilo que é especial, que é a Tua Palavra. Quem achou, diga amém. Quando Jesus voltou de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao redor. Enquanto ele estava à beira do lago, versículo 22, então chegou ali um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo. Como que era o nome? Mais forte, como que era o nome? Vendo Jesus, ele prostou-se de pés e implorou instantaneamente: a minha filha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos nela, para que ela seja curada. Versículo 24. Então Jesus foi com ele. Jesus foi com quem? Com quem? Com quem? Isso aí. Uma grande multidão seguia e o comprimia. E havia ali uma mulher que padecia de hemorragia há 12 anos. Ela havia sofrido sob cuidado de vários médicos e ela gastou tudo o que possuía, mas em vez de melhorar, ela piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e ela tocou no seu manto, porque ela apenas pensava: se eu tocar no manto dele, eu serei curada. Próximo versículo, a Bíblia diz que imediatamente a hemorragia cessou e ela percebeu no seu corpo que ele estava curado daquele mal. Versículo 30. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Saiu o quê? Ele virou para a multidão e ele perguntou: quem foi que tocou o meu manto?
Os discípulos responderam: mestre, vê a multidão, está todo mundo aglomerado, está todo mundo te apertando, e você está perguntando quem que tocou em mim? Em outras palavras, os discípulos estavam falando: mestre, está todo mundo tocando em você, como assim? Alguém tocou em você? Jesus, porém, continuou olhando ao redor para ver o que tinha feito. Quem tinha feito aquilo? A mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou aos pés de Jesus e, tremendo de medo, contou-lhe a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé o curou. Vá em paz e fique livre desse sofrimento. O foco aqui hoje não é a mulher. Versículo 35. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disseram: Jairo, a tua filha morreu. Por que você ainda está incomodando o mestre? Jesus, porém, ignorou essa notícia e disse ao líder da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Versículo 37. Então não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João. Quando chegaram na casa do líder da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e lamentando em alta voz. Então Jesus entrou e lhe disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A menina, ela não está morta, ela apenas dorme. Naquele momento, todos começaram a rir de Jesus, porém ele ordenou que todos saíssem e tomou consigo o pai, a menina e os discípulos que o acompanhavam, e ele entrou aonde estava o corpo da criança, e ele pega na mão daquela criança, e ele diz: menina, eu ordeno a você, levanta-se. Imediatamente, a menina que tinha 12 anos de idade levantou-se e começou a andar, e todos ficaram admirados. A Bíblia relata que em Marcos, no capítulo 5, versículo 22, diz que eis que chegou um dos principais líderes da sinagoga, pelo nome que era, olha que incrível, porque a Bíblia é maravilhosa, ela traz coisas surreal pra gente e está no meio dessas palavras. E isso daqui é muito forte, porque a Bíblia ela não diz que chegou um homem. A Bíblia ela faz questão de revelar quem ele era, esse homem que chegou a Jesus. Jairo, ele não era qualquer homem. Pelos estudos, pelo que você pode entender, Jairo, ele era conhecido, ele era respeitado, ele era um homem influente naquele lugar, ele tinha nome, ele tinha uma história, ele tinha uma responsabilidade com aquele povo, ele tinha pessoas ao redor dele, ele tinha uma vida totalmente construída. Mas o texto é maravilhoso, porque o texto está nos ensinando. Está nos ensinando o que, pastor? Está nos ensinando que ter nome não te impede de ter dor. Você ter uma história não te impede de ter crise. Você ter uma estrutura, você ter dinheiro, não te impede de viver lágrimas, tempestades e desertos. Isso confronta muito o meu coração. Por quê? Porque essa geração que nós estamos, nesse século que nós estamos, onde pessoas aprenderam a parecer fortes, aprenderam a sorrir quando na verdade não vai nada bem,
Pessoas que aprenderam a pegar o celular, tirar uma foto no Instagram e postar quando na verdade estão quebradas por dentro. Pessoas que aprenderam a manter a aparência enquanto dentro algumas áreas já está morrendo. Jairo está vivendo exatamente isso que eu acabei de falar. Ele é um homem bem estruturado, um homem respeitado. Por fora é alguém admirado. Por fora é alguém que tem uma aparência boa. É alguém que parecia bem. Mas dentro da casa de Jairo, a filha dele estava morrendo. Quantas pessoas estão vivendo exatamente isso hoje? Por fora parece que está tudo bem, uma foto bonita, um sorriso está no rosto, a rotina continua, mas dentro de casa ninguém sabe a luta, dentro de casa ninguém sabe a crise, dentro de casa ninguém sabe o que está passando no meio da ansiedade, da depressão, ninguém sabe as noites que você fica sem dormir, ninguém sabe quantas lágrimas escondidas você chorou no seu quarto ou no banheiro, quantas lágrimas escorregou e parou naquele seu travesseiro. Eu não sei, a pessoa que está do seu lado não sabe, mas Jesus, Ele sabe. Pega isso daqui em nome de Jesus. A dor entrou na casa de Jairo. A doença entrou na casa de Jairo e pegou a filha de Jairo. Só que naquele momento, Jairo, ele entendeu que existe batalhas que o dinheiro não resolve. Jairo, ele entendeu que existe guerra que tem uma aparência, uma visibilidade, não resolve. Existe crise no seu meio que os seus amigos não resolvem. Existe um vazio dentro de você que você não consegue preencher com qualquer coisa. Tem momentos na vida que a única resposta para os seus problemas se chama Jesus. Tá com o microfone aí? Lucas aqui. Vamos me ajudar a pregar, amém? Lucas, joga para mim na tela o versículo 23. Lucas, você lê para mim o versículo 23. Ele implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Lucas, Jairo está falando com quem? Com Jesus. Ele está pedindo muitas coisas para Jesus? Sim ou não? Sim ou não? Não. Ele está pedindo posição para Jesus? Não. Ele está pedindo um reconhecimento para Jesus? Não. Ele chegou lá e falou: Jesus, eu sou Jairo, líder da sinagoga, e eu quero que o Senhor vá na minha casa agora, porque a minha filha está passando mal. Ele pede isso para Jesus? Não. Sabe o que ele está fazendo aqui? Ele está lutando por aquilo que ele ama. Aleluias. E isso daqui muda tudo. Porque quando a dor ela toca aquilo que nós amamos, a nossa oração ela muda. Quando a nossa luta toca a nossa família, a nossa oração muda. Quando a crise entra dentro da nossa própria casa, a nossa oração muda. Pastor, o que você está falando? Eu estou falando que tem gente que só descobre que precisa de Jesus quando percebe que sozinho não consegue mais.
eu vou melhorar, que eu acho que ou vocês estão dormindo ou não sei o que está acontecendo. Tem gente que só confia no Senhor quando vê que não consegue mais com os próprios braços, quando gasta todos os recursos. Tem gente que corre para Jesus quando entende que existe dores que ninguém consegue curar a não ser o Senhor dos Senhores. Aleluia. A filha de Jairo estava morrendo, mas a fé de Jairo estava viva. A casa de Jairo estava em crise, pastor, mas a fé de Jairo estava viva. O cenário estava impossível. O cenário estava desmoronando. Tem cenário na sua vida que você está falando que está desmoronando. Tem cenário na sua vida que você está falando acabou, é impossível. Só que você vai fazer a partir de hoje que nem Jairo. A crise entrou, mas a minha fé está ativa. A dificuldade bateu, mas a minha fé está viva. O cenário está impossível. O cenário está de escassez, mas a expectativa de Jairo não estava na medicina, não estava nas pessoas. A expectativa de Jairo estava em uma única pessoa, e o nome dessa pessoa se chama Jesus. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que nós não vemos. Ou seja, fé não é você acreditar quando está tudo indo bem. Fé é você acreditar quando tudo ao seu redor parece que está morrendo. E deixa eu te falar algo. Enquanto a sua fé não morre, vou falar para esse lado que eles são mais animados. Enquanto a sua fé não morre, vou dar mais uma chance para vocês. Enquanto a sua fé não morre, agora eu vou dar chance pro meio. Enquanto a sua fé não morre, a história não terminou. Pastor, o médico falou, não terminou. Eu profetizo que você não vai parar no meio do processo que você está passando. O que Deus começou na sua vida, o que Deus começou na sua casa, o que Deus começou na sua família, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que Ele prometeu sobre a sua vida. Glória a Deus. Bem, me ajuda a pregar em nome de Jesus. Coloca o versículo 22. Versículo 22. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Quem que chegou ali? Jairo. E ele chegou aonde? Na sinagoga. Vou ajudar. Ele chegou aonde? Jesus. E ele, quando ele vê Jesus, o que ele faz? Ele se prostra.
Ariston, a Bíblia diz que Jairo mandou alguém até Jesus avisar que a filha dele estava mal. Jairo pediu opinião para alguém? Não. Jairo deu na cabeça dele de abrir uma votação na casa dele, falando bem assim: será que a gente leva esse caso até Jesus? Jairo tentou resolver isso tudo que ele está passando dentro da própria casa dele, aonde ninguém mais estava sabendo, mas aquelas pessoas que estavam lá dentro. Ele tentou resolver aquilo tudo sozinho? Só entre nós dois. A Bíblia diz que quando ele viu Jesus, ele se... A Bíblia diz que quando ele viu Jesus, ele correu. E quando ele correu para Jesus, ele se prostra. Pastor, por que ele correu para Jesus? Porque quando a dor entrou dentro da casa dele, tudo que parecia suficiente para ele deixou de resolver as coisas. O nome que ele tinha naquela cidade não resolvia mais, pastora. Passa o microfone rapidão. Me ajuda. Às vezes na hora da luta tem gente que corre dele, mas Jairo não. Ele correu pra Jesus. Uau. Sabe o que é engraçado? É que isso daqui vai contra o que nós vivemos na nossa geração. Porque nós vivemos em um século que nos ensina a correr para tudo, menos para Jesus. Sim ou não? Quando a ansiedade bate, vamos correr para distração. Quando tem uma tristeza, talvez nenhum relacionamento, qual que é a primeira coisa que o mundo ou um amigo te oferece? Vamos sair para beber. Você vai esquecer o que essas músicas mundanas hoje jogam dentro da nossa casa, sobre infidelidade, sobre bebida, sobre drogas, sobre você fazer algo errado para te suprir, porque nós aprendemos a correr para aquilo que o mundo oferece e não para onde tem que nos sustentar. Quando a solidão chega por causa de relacionamentos errados, quando o vazio ele aparece, nós corremos para qualquer coisa que anestesia a nossa alma. Gente, eu tô falando de Jairo. Jairo, ele está nos ensinando. Jairo, se ele pudesse, ele estaria falando para nós hoje: quando a crise bater na sua porta, quando a crise entrar na sua casa, não corra para o mundo. Se você acredita, corra para Jesus. Corra para Jesus. Se prostre-se a Ele. A Bíblia diz que Jairo, vendo Jesus, ele prostrou-se. Fala comigo, prostrou-se. Pastor, mas por que ele prostrou? Porque antes de Jesus tocar a casa dele, Jesus precisou tocar no orgulho dele. Sabe o que é prostrar? Não é você fazer isso daqui, não. Ele prostrou-se ao pé de Jesus. Ele fez isso. Ele era um líder da sinagoga. Sabe o que ele estava falando para Jesus? Eu posso saber a Bíblia, eu posso saber os versículos, eu posso ensinar as pessoas, eu posso saber falar bem, mas o único que tem poder sobre todas as coisas é você. Tem gente querendo se parecer forte, enquanto Deus está esperando você se render. Pastor, mas eu não estou vendo milagres.
Pastor, o milagre não aconteceu. Sabe por quê? Você tá esperando que uma porta ela se abre para você viver milagres. Você quer viver milagres? Entra pro seu quarto, fecha a porta e coloca os joelhos no chão. Tem gente querendo resposta na conta bancária, mas Deus está falando, a resposta que eu tenho para você começa na sua entrega até mim. E não vai achar que Deus libera palavra para quem finge força, não. Deus libera a palavra para quem se rende verdadeiramente a Ele. Lembra do filho pródigo? Sim ou não? Ele perdeu tudo. A Bíblia diz que ele saiu de casa porque ele pegou a herança dele e ele tentou viver longe, nas próprias forças dele, e ele gastou tudo, e ele tentou resolver todas as coisas, e ele tentou controlar a própria vida, e no final de tudo ele estava junto com os porcos, comendo a comida dos porcos. Só que a Bíblia diz que ele caiu em si, e ele resolveu a voltar para os braços do Pai, e quando ele decidiu voltar para os braços do Pai, a Bíblia diz que houve restauração. Ei, meu irmão, se você continuar correndo do Pai, você vai continuar perdido, mas quando você decide voltar para Ele, você vai ver milagres, você vai ver o sobrenatural dele, você vai ver a presença dele sobre a sua vida. Uau! Versículo 22 a 25. Estou terminando. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Continua. E lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Continua. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Até aí. Jairo chega desesperado a Jesus e fala: Jesus, a minha filha, ela está morrendo. A Bíblia diz que Jesus para e escuta Jairo, ele ouve o clamor de Jairo, e a Bíblia diz que Jesus ele começa a caminhar com Jairo. Eu fico imaginando o coração daquele pai, pensando: agora vai dar certo. Eu encontrei Jesus, agora minha filha vai ser curada. Agora minha casa vai viver, porque agora eu estou levando um milagre comigo. Lê o próximo versículo. Olha o que aconteceu com Jairo. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Continua. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Continua. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Vem aqui, Jesus. Sobe aqui, Jesus. Na verdade, eu vou usar você como Jairo. Vem aqui, Jairo. Jesus? Vem aqui, Jesus. Para quem não sabe, o Juninho agora vai ser Jesus da nossa peça aqui da igreja. Vem Jesus, rápido, Jesus. Vem Jesus, rápido. Ah, Jesus. Do lado dele. Isso, como Jesus. Aí. Tira o crachá da diaconia. O que o texto diz? Que Jairo chegou até Jesus e ele implorou para que fosse até a casa dele, porque a filha dele estava doente. Fala comigo, doente. E a filha dele estava prestes ao quê? Morrer. Fala comigo. Ele está indo para casa. Vem, Jairo. Só que a Bíblia cita que no meio do caminho aparece uma mulher. Jairo talvez estava com aquele pensamento: agora Jesus está indo lá em casa. No meio
do caminho aparece uma mulher que toca no manto de Jesus. Sabe o que Jesus faz nesse momento? Ele para e ele vira. Jairo se coloca de lado. Porque Jesus agora está cuidando de uma mulher que está sofrendo há 12 anos de uma hemorragia. E Jesus, ele para tudo o que ele está fazendo por causa daquela única mulher. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que uma das maiores provas de fé está aqui. Porque a filha de Jairo, ela estava morrendo. O tempo estava correndo. Cada minuto importava para a filha dele sobreviver. Cada segundo era decisivo. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que Jesus, ele para. E o mais forte disso é que a Bíblia, ela não mostra Jairo reclamando, ela não mostra Jairo discutindo, ela não mostra Jairo abandonando Jesus, ela não mostra Jairo dizendo: Jesus, depois você cura essa mulher, que é mais um dia para ela, ela já está há 12 anos, depois você cura a vida dela. Não, Jairo não faz isso. Jairo não olha para Jesus e fala: Jesus, o meu caso é mais urgente, então vamos comigo. Pastor, o que você está me dizendo? Eu estou te dizendo que às vezes você está reclamando porque o milagre não chegou na sua casa, porque Jesus, ele parou no meio do caminho para poder curar outra pessoa. E se ele está curando, o céu está se movendo, e se ele está curando, as coisas estão acontecendo. É aqui que muitas pessoas desistem. É aqui nesse parar de Jesus que muitas pessoas se frustram. É aqui que muitas pessoas deixam de acreditar nele. Mas a Bíblia diz que Jairo continua com Jesus ali. Jairo não sai correndo. Jairo não se desespera. Jairo, ele não vai correndo para a casa dele, não. Jairo, ele fica do lado de Jesus. Era como se Jairo estivesse falando: se ele parar, eu paro. Se ele dormir, eu durmo. Se ele caminhar, eu caminho, porque eu sei que o meu milagre está nele. Pode ser. Deus abençoe. Jesus ouviu, mas ele não correu. Jesus, ele sabia daquele acontecimento, mas ele não se moveu na hora. A Bíblia diz que um amigo dele, Lázaro, já estava morto. Lembram de Lázaro? Jesus sabia que ele estava morto, mas Jesus, ele não se moveu. Para algumas pessoas parece atraso, para algumas pessoas parece silêncio, parece que Deus, ele perdeu o tempo. Mas Jesus, ele chega e ele diz em João capítulo 11, versículo 40: não lhe falei eu que se você crer, você verá a glória de Deus? Deus está falando para você hoje: não te falei eu que se você apenas crer, você verá a glória de Deus? Enquanto Jesus curava outra pessoa, a filha de Jairo morre. Fala comigo: morre. Agora não era mais doença, agora era morte. Aconteceu, ela morreu. Agora não era mais urgência, porque agora já tinha acabado. Ela já não respirava mais. Aí chega as pessoas para Jairo e fala: Jairo, a sua filha já morreu, Jairo. Deixa Deus. A sua filha já morreu, Jairo. Deixa Jesus, você está atrapalhando ele. Se eu for trazer para a nossa realidade hoje, você não foi curado da ansiedade.
Esquece Jesus. A medicina não te curou ainda. Esquece Jesus. Só que a Bíblia diz que Jesus, ele ignora a fala daquele povo. E ele olha para Jairo. Por que ele olha para Jairo? Porque o compromisso com Jesus não é com aqueles que não acreditam. O compromisso com Jesus é com aquele que ele tem a promessa. Ele olha. E olha para mim, eu estou terminando, olha a profundidade disso. Jesus não explica, Jesus não dá detalhes do que ele vai fazer, Jesus ele não abre e mostra o plano dele. Jesus ele apenas pede uma coisa para Jairo: Jairo, continua crendo que eu farei, continua crendo que eu farei. Nós estamos numa geração em que quer ter o controle de tudo. Nós gostamos de entender tudo. Nós gostamos de saber o próximo passo. Nós gostamos de respostas rápidas. Mas deixa eu te falar, Deus nem sempre vai te dar explicações. Às vezes Ele vai te dar uma palavra sequer, e Ele vai falar para você: confie na palavra que eu já liberei sobre a sua vida. Pastor, o que você está me dizendo? Eu estou te dizendo que o fato de Jesus parar não significa que Ele esqueceu da sua casa, não significa que Ele esqueceu da sua família. O fato de Jesus estar em silêncio não significa que Ele te abandonou. O fato de Jesus, na verdade, o fato de você não ter visto o milagre ainda, não significa que Ele parou de trabalhar sobre a sua vida. Se Jesus parou, não é atraso. Se Jesus parou, não é descanso. Se Jesus parou, é porque Ele está falando: o controle está nas minhas mãos e eu tenho o final da sua vida. Fala para quem está do seu lado: continua crendo, continua crendo. Não fala como um profeta, fala para ele, fala para ela: continua crendo. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Tô terminando. Versículo 36 e versículo 38. Versículo 36, 37 e 38. Pastora? Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Continua. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Continua. Quando chegaram à casa do dirigente da Quando sinagoga. chegaram aonde? Na casa do dirigente da sinagoga. Mas Jesus não estava curando a mulher? Sim. A filha de Jairo não tinha padecido? Sim. Mas Jesus está onde? Foi até a casa de Jairo. Mas Jesus ouviu que a filha de Jairo morreu. Você está falando para mim que Jesus continuou andando? Sim, porque é Ele quem dá a última palavra. Você está falando que depois de ouvir o choro daquelas pessoas, Jesus ele continuou andando? Sim. Você está me falando que depois de entrar naquela casa cheia de gente dizendo que acabou, era o fim, aquela mulher estava morta, Jesus ele continuou andando até aquele quarto? Sim. Sabe o que isso me revela, pastora? Que o que faz as pessoas pararem não faz Jesus parar. O que é impossível para os homens continua sendo possível para Deus. Olha essa cena. A casa está cheia de choro. A casa está cheia de barulho. Quem aqui já foi num velório? Quando você chega num velório, o clima é pesado, sim ou não? O ambiente é pesado, sim ou não? A gente é tomado pela tristeza daquele lugar, sim ou não? A casa está cheia de choro, gente chorando de um lado, gente chorando do outro. A casa está cheia de barulho. A casa está cheia de gente que já estava declarando morte. Ela morreu. Ela morreu. Ela morreu.
ela morreu. Mas a Bíblia diz que Jesus ignora. E aquele lugar é um lugar de tristeza. A morte tinha reinado sobre aquele lugar. Mas a Bíblia diz que Jesus abre a porta e ele entra. E quando Jesus entra, o ambiente que parecia morte, presta atenção, Jesus entrou. A resposta da vida daquela menina tinha chegado. A resposta da ressurreição daquela menina tinha chegado. Só que as pessoas da casa não tinham percebido. Cuidado. Jesus pode estar dentro da sua crise e você não percebeu que Ele está esperando apenas você se render à voz dEle. E isso daqui é muito forte, e agora eu estou terminando mesmo. Porque tem momentos que tudo ao nosso redor parece que acabou. As pessoas começam a dizer para você: não tem mais jeito. As circunstâncias começam a falar para você: acabou. O diagnóstico dizem que era para a morte. As emoções dizem que não vai mudar, mas a Bíblia diz que Jesus entra naquela casa, e se Ele entra naquela casa, a última voz não é da dor, a última voz não é das pessoas, a última voz não é das circunstâncias, não é do diagnóstico, não é do inferno. A última voz sempre foi e